Boa noite, irmãos. Senhor Jesus abençoa cada um. Graças a Deus nos dá mais essa oportunidade de nós podermos estar aqui com o propósito de adoração a Deus, né? É importante você conhecer aquele que você adora, né? E estamos felizes com a presença de vocês aqui, também com a presença dos irmãos através da internet. São muitos irmãos que estão nos acompanhando. Deus abençoe o irmão João e a irmã Silvana, né? Agora eu não esqueço o nome, né? Deus abençoe. Eles foram batizados, né, no mês passado, né? Foi no mês passado, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Hoje a gente vai ter uma leitura de alguns parágrafos da mensagem. E eu creio que vai ajudar muita gente. E através da internet também, às vezes surge pergunta, né? E como disse o profeta Oséias, o meu povo pereceu, foi destruído porque lhes faltou conhecimento. E como é que você vai adquirir o conhecimento, né, se você não estuda a palavra, né? Como é que você vai adquirir o conhecimento de qualquer coisa se você não examina, não estuda, né, sobre determinado assunto, né? E você não pode viver somente pelo que os outros dizem, né? Você tem que examinar. Jesus disse para aqueles judeus: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E ele ainda disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Levíticos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler várias escrituras aqui, que eu quero... primeiro a gente lê essas escrituras para a gente, né? Uma pregação, quando você escuta, nunca diga serve para fulano, ela serve para mim. Toda leitura da Bíblia, primeiro ela serve para nós. Nós temos que pegar ela para nós primeiro. Às vezes a gente diz, isso aqui serve para o fulano, isso serve para o ciclano. E para nós, o que serve? Levíticos capítulo 5. O nosso tema é ore por ele. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se eu não denunciar, então levará a sua iniquidade. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nos ajuda nesta noite a entender essas coisas, a mergulhar-nos mais no profundo amor do Senhor, e que o Senhor nos batiza com esse batismo do divino amor, o nosso coração. Tira toda a impureza de nós, Pai. Lava-nos com teu sangue e nos dê tua bênção, tua graça, para que nós possamos ter a visão do céu, do rapto, da mensagem da hora. No nome de Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, meus irmãos. O irmão Brana sempre dizia, né? Eu vou orar por ele, né? Eu vou orar. Às vezes as pessoas dizem, mas vai só orar, mas o que você quer que eu faça mais? E às vezes você levanta pela manhã e vem alguém na sua mente, você ora a Deus, você menciona seu nome, a gente não sabe qual o problema, o que a pessoa está passando, e você ora por ele. Mas e se é um inimigo? Aí que você tem que orar. Se é alguém que não gosta de você, essa pessoa que você tem que orar por ela, né? Você ora pelos seus filhos, você ora pela esposa, ora pelo esposo, você ora pelo seu trabalho, seus colegas de trabalho, você ora
pelos seus professores, numa época difícil que nós estamos enfrentando. Aquele espírito que está nos Estados Unidos migrou para o Brasil, para todas as partes. De primeiro era somente na América que as crianças puxavam uma arma e matavam os professores, os colegas. Não, agora está no Brasil também. Então vocês, antes que esteja mesmo na aula, fiquem em oração, peça oração na igreja pelos seus professores, pela sua escola, né? A oração nunca é demais, diz o profeta. Porque quando você ora, aí você aprende a perdoar, né? Quando você chega perto de Deus, você chega junto dele, você aprende a perdoar, porque Deus é rico em perdoar, diz o profeta Isaías. Aí você conhece melhor o amor de Deus, né? Porque o amor de Deus tem que... o nosso amor que nós temos, que nós falamos que amamos, porque às vezes é só de boca, né? O amor tem que ser de fato e de verdade, né? Assim diz as Escrituras. Nós não podemos amar somente de lábios, né? Eu te amo. Não, você ama seu pai, ama sua mãe. Eu quero ver você amar aquele que não gosta de você, né? Jesus disse que era muito fácil para aqueles judeus. Eles amavam aqueles que eles gostavam. Aí ele vem e disse: amai os vossos inimigos, né? E orai por aqueles que vos perseguem. Parecia que ele tinha uma mensagem contrária de Moisés. Não, ele estava ali exaltando a lei. Ele não veio para revogar a lei, ele veio para exaltar ela, né? Enaltecer a lei. Deus sempre é enaltecido, é exaltado por nós. Moisés falando para os judeus ali no deserto. O deserto é um tipo das eras da igreja, né? Ele diz: quando uma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia. Veja que você ouve uma coisa, né? Às vezes a pessoa vem e te conta algo, né? E Moisés diz: se você não denunciar aquilo, né, você leva aquela iniquidade. Porque você não pode carregar aquele problema. Porque às vezes as pessoas estão querendo se livrar dos problemas, dos pecados, né? Em vez de acertar, ele joga em você. Aí, o que é que você faz? Você tem que denunciar. Você tem que denunciar aquilo ali. É a melhor coisa que você faz. Você chama o pastor e denuncia. A pessoa nunca deve deixar ser descoberto. Ele tem que confessar. Nós estamos na semana de ceia. Ele tem que confessar, não ser descoberto. Agora, quando ele confessa, Provérbios 28:13, né? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que as confessa e deixa alcança misericórdia. Então tem pessoas que teve coragem de errar, de pecar, mas também tem coragem de confessar. Não tem medo, né, de confessar. São Mateus capítulo 18, verso 15, é uma escritura muito importante nisto. Em quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? Às vezes nós estamos doentes, com problema por falta de perdão. Porque se você carrega uma mágoa, isso é perigoso. Você tem que aprender a perdoar. E você perdoa. Agora, como nós somos humanos, eu gostei muito da pregação do dia 1º do pastor Osmar, eu ouvi ela hoje, estava vindo de Santa Maria do Herval, o novo homem, o novo homem no Senhor. Quando você perdoa, você esquece.
Isso aí não é de uma noite para o dia. É difícil você esquecer enquanto você está ainda vivendo no velho homem. Porque existe uma batalha, né, desse velho homem com o novo homem. Porque a maior batalha jamais pelejada é aqui na mente. É aqui. É muito fácil pregar, é muito fácil falar, muito fácil ler, muito fácil dizer, você tem que fazer isso. Tente você fazer primeiro. É muito fácil dizer, faça isso. Essa mensagem aqui você deveria escutar. Escuta ela primeiro. Aí examine através dela sua vida com ela. Jesus disse, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Verso 17. Se não as escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. 2, marido e mulher. 2, um irmão, uma irmã. Vocês podem concordar em oração, vão orar, vão jejuar a respeito daquele assunto, daquela pessoa. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Dá o quê? 490 vezes por dia. Mas ele veio pedir perdão de novo, ele errou. Não. Deus é rico em perdoar. Então, se você tem Deus, o batismo do Espírito Santo, você é uma nova criatura, no seu interior, você está sempre perdoando. Porque nós somos o quê? O que nós somos? Um monte de falha. Nós estamos sempre falhando, sempre errando. Sempre. E quando nós escutamos a palavra de Deus, nós sentimos vergonha de nós. Quando nós tomamos a palavra para nós. Agora, quando nós tomamos a palavra para o outro, a gente é santo, é justo, a gente não erra. Agora, quando você toma a palavra para si, para você se sente sujo, imundo. Só o sangue de Jesus Cristo para te limpar. Agora, ele te limpa quando você confessa a ele. Porque veja que o salmista Davi disse no Salmo 19, verso 12. Quem pode entender os seus erros? Agora, Davi podia cantar, pregar isto, porque ele errou. E Davi não disse para o profeta Natã, olha, não coloque esse meu erro aí, não. Não escreve isso aí, não. Deus mandou escrever. Davi fez um hino confessando seu pecado no Salmo 51. Aí nós somos tímidos. Os tímidos não erram. Não é do reino de Deus. Nós não queremos que as pessoas saibam que nós erramos, que nós pecamos. O pecado de Davi está escrito na Bíblia. O mundo todo que lê a Bíblia sabe do pecado de Davi.
seus erros, dos erros de todos os profetas. O nosso não. Será que são os melhores? Quem pode entender os seus erros, expulga, disse Davi, expulga-me tu dos que me são ocultos. Em outras palavras, ele orando, ele dizia: Senhor, se há pecado que eu não lembro que eu fiz, me perdoa. Como sou humano, eu de repente me esqueci de tanta coisa, tantos maus pensamentos, me perdoa. Então, quem pode entender os próprios erros? Esse mês, lendo esses salmos, você se regozija quando você vai lendo. Davi disse: eu coloco sempre o Senhor diante de mim, porque o meu pecado está sempre diante de mim. Sempre ele está me acusando, Satanás me acusa, mas eu coloco o Senhor diante de mim. Eu tenho perguntas e respostas 12, pondo-os ao lado de Jesus, para nós concluir esse pensamento. Então, o que nós fazemos? Oramos por nós? Oramos por aquele irmão e aquela irmã que está errado. Às vezes nós queremos preservar um nome. Só tem um nome para ser preservado. Só tem um nome que não perece: Jesus Cristo. Nosso nome perece. Nosso nome é uma vergonha. Vai olhar os seus antepassados, quem foram. Né? Acontece algo na família, isso vem dos antepassados, está na genética. O parágrafo 505. Nós não tiramos o nome da pessoa do livro e excomungamos. Coisas assim, porque eu creio que isto não é nosso dever fazer isto. Eles: nós não escolhemos ninguém da igreja. Eu creio que é Deus quem faz a excomunhão. Vê? Deus é que excomunga a pessoa, não nós. Nós temos a missão de amar, de orar, de entender, de ajudar. Né? Que tem pessoas que vêm e querem ajuda. Né? Tem pessoas que querem ajuda. E nós estamos aqui para ajudar. Orando. Né? Não condenando, não somos juízes para condenar. Tem púlpito aí que está sempre condenando. Agora, como você tem a mensagem do irmão Brana, na inspiração divina, você está aqui para ajudar. Mas eu creio que a igreja, se ali houvesse um irmão que estivesse fazendo algo errado, por exemplo, se eles apanhassem o irmão Nevírio ou o irmão Júnior, ou algum irmão aqui, um dos diáconos ou administradores, ou algum outro fazendo algo errado. Por isso, irmão Brana é o nosso mestre, é o nosso pastor, nosso evangelista, nosso apóstolo, né, nosso psicólogo. Ele traz tudo para nós. É o nosso conselheiro, né, porque o que nós precisamos tem que ter mensagem. Quando as pessoas estão falando em comida, em dieta, o irmão Brana já falou disso lá atrás. Leia a religião híbrida que você vai ver. O problema é que você não lê, que você não examina, você não tem paciência de escutar a religião híbrida. Vai escutar. É que o fulano falou. Não, o profeta que falou. É como eu sempre digo para vocês, né? E deve ter escutado de alguém. Satanás estava em todos os cultos do irmão Brana.
Satanás estava em todas as conversas do irmão Brana. Satanás estava ocupado de acompanhar aquele homem como ele estava ocupado em acompanhar Jesus. Todos os seus passos, escutar todas as suas palavras, porque ele tinha que trazer o contrário. Ele é o contrário, o oposto. Vamos lá. Olha, eu creio que a coisa a fazer é a igreja se ajuntar e orar por este irmão. Fez algo errado? Ajunta e ore por ele. Se mesmo assim ele não consertar, então deixe duas pessoas irem até ele, irem até o irmão para que se reconcilie. Então, se ele não receber isto, então diga isso diante da igreja. Então, se não receber isto, esta é a hora para toda a igreja, então, veja, isto é para pastor, ancião e todos fazê-los. Eu não creio que junta alguma de diácono tenha o direito de lançar fora qualquer pessoa da igreja, ou nenhum quadro de administradores, ou nenhum pastor tem o direito de fazê-lo. Seria por causa de uma vida imoral. Olha, há pessoas que têm uma vida imoral. Pedófilo, que mexe com as meninas. O profeta fala aqui, abusadores. Esses espíritos estão no nosso meio, nas famílias. Seria por causa de uma vida imoral ou algo assim que ele não fosse uma pessoa adequada, como um homem que vem aqui para desonrar nossas moças, mexer com elas, ou insultar nossas mulheres e coisas assim, e continuar a professar ser um dos nossos aqui. Vê, agora, se ele é de fora, de outra parte, chega, ora, nós temos que fazer algo sobre isso. Porém, quando se refere a uma pessoa assim, uma pessoa imoral, tentando cortejar nossas esposas, ou insultar nossas filhas, você sabe, alguma outra coisa assim, ou fazer algo imoral perto dela, ou saindo com rapazes e transformando-os em pervertidos ou algo. Aí você entende o que ele está falando aqui, né? Eu penso que se qualquer pessoa tem que sair do companheirismo, seria por causa de uma vida imoral, ou algo assim, que ele não fosse uma pessoa adequada, como um homem que vem aqui para desonrar nossas moças. O profeta repete de novo. Ou insultar nossas mulheres e coisas assim, e continuar a professar ser um dos nossos aqui. Tem aqueles homens que gostam de ficar do lado das mulheres, segura na mão das moças, não solta. Você pode ver que já tem um espírito errado. A mulher já sente, ela tem um instinto. Ela tem um instinto, e o seu instinto, e às vezes ela não vai com aquela cara, com aquele espírito. Ela não vai, ela tem razão, porque ela é uma mulher. Vê, agora, se ele é de fora, de outra parte, chega, ora, essas coisas devem ser cuidadas. Então, aquele sujeito deve ser excomungado do companheirismo, e não lhe é permitido tomar a comunhão, porque não estamos supostos a fazer isso, não estamos. Qualquer que comer indignamente é culpado do sangue e do corpo do Senhor. Aquela pessoa, ele comeu indignamente a ceia. Ele é culpado. Será julgado junto com aqueles que mataram o Senhor Jesus. Eu nunca esquecerei em Estocolmo, na Suécia, o irmão Levi Petro, um grande homem. Agora vocês prestem atenção aqui. Um grande homem de Deus, estávamos assentados à mesa apenas poucas horas antes de voltarmos para a América. Tivemos grandes reuniões ali, e ele disse, Godlince disse, quem é o supervisor dessa grande massa? Rapaz, ele tem as Assembleias de Deus que supera a centena de milhas.
Veja você, e disse: quem é o supervisor? Levi Petro é um cavaleiro. E ele disse: Jesus. Ele disse: quem são os presbíteros? Ele disse: Jesus. E ele disse: eu sei que isso é certo. Disse: nós cremos na mesma coisa sobre nossas Assembleias de Deus. Ele disse: correto. Mas disse: digamos, por exemplo, um irmão sai fora da linha. Disse: quem tem a palavra final para colocá-lo para fora? Disse: nós não o colocamos para fora. Bem, disse: o que vocês fazem? Disse: nós oramos por ele. Eu achei aquilo tão dócil. Aquilo me pareceu cristão. Nós oramos por ele. Ninguém o põe para fora, eles oram por ele. Olha a missão da igreja. A sua missão não é condenar, é orar por essa pessoa. Você ora, Deus é que vai fazer o trabalho. Se tem uma semente, Deus vai cuidar daquela semente. Disse: bem, então, se um dos irmãos concordar, ele disse: se algum deles não quiserem ter companheirismo com ele mais. Perguntaram: e se alguém não quer mais ter companheirismo com ele, não quer se juntar com ele? Perdoou, mas ele lá e você cá. Porque, na verdade, é que você faz, né? Você perdoa e a pessoa vive a sua vida, você vive a sua. Você esquece a pessoa, aquilo que ele fez, senão você vai levar os problemas para dentro da sua casa. Toda vez que você mencionar aquilo, você está trazendo os problemas para dentro de casa. Você tem que procurar pedir a Deus para você esquecer aquilo. E se alguém não quer ter companheirismo com ele mais, traga-o para dentro. Como um pastor, veja você, que está começando a ser um galanteador. Tem aqueles pastores que eles querem ser galanteador, né? E abraça as irmãs, e beija as irmãs, né? Existem estes. Você sabe o que quero dizer? E coisas assim. E alguns dos pastores não o terão em suas igrejas. Eu não vou trazer um homem desse aqui. Então eu sou um desse que eu não quero esse homem aqui. Que eu quero manter a doutrina. Eu estou cuidando de uma juventude, de jovens, de casais, famílias. Você sabe o que quero dizer e coisas assim? E alguns dos pastores não o terão em suas igrejas. O que todos vocês fazem? Ou lançam para fora de sua organização? Não, disse. Nós apenas o deixamos de um lado e oramos por ele. Disse: nunca perdemos um ainda. Eles sempre voltam de algum modo. Eles voltam de algum modo. Ele disse: bem, disse, agora, e se algum deles disserem que não o querem, e outros não o quiserem, agora, e que tal isto? Disse: bem, aqueles que o querem, o aceitam. Aqueles que não o querem, não o aceitam. Mas não vamos brigar por isto. Aprendemos a perdoar, a orar pela pessoa. Então, eu penso que essa é uma boa maneira para ter isto. Você não acha, irmão? E dessa forma sermos irmãos. Nós não podemos deixar de ser irmãos. Porque às vezes a pessoa sai e nós temos eles como inimigo. Não, é irmão. Ele só saiu fora do companheirismo. Ele não conseguiu encarar a situação, consertar sua vida. Ele saiu, não teve força. Qual é a força que traz ele? A oração da igreja. Porque na oração está o amor. Porque você encontra Deus. 1 João 4,8 diz: Deus é amor. Agora, se ele sai e você odeia, você nunca traz. É como filho, rebelde, sai de casa, você continua orando por ele, amando a ele. Ele volta.
como o filho pródigo. Na mensagem Pôr nos Olados de Jesus, eu estou em seu lugar. Vamos nos colocar ao lado dele? 129. Agora, gostaria de tomar um assunto aqui, pondo-nos ao lado de Jesus. Os fariseus e líderes de seu dia sempre tentaram diminuí-lo diante do povo. Essa foi apenas uma maneira que o diabo tinha para trabalhar. Todos os fariseus e ensinadores do seu dia constantemente tentaram diminuir a Jesus. Tudo que podiam lançar nele, eles o fizeram. Chamaram de Beelzebul, de demônio, filho de prostituição. Tudo. Dizia o povo para não ir nos seus encontros, nas suas reuniões, para não ouvir a ele. Eles o observaram constantemente para descobrir onde poderia encontrar uma falta. Veja, o fariseu e o saduceu sempre estão procurando uma falta, uma falha. Eles procuram uma falha em mim, uma falha em você. O dia que eles pensam que eles encontraram, ele diz, está vendo? Achei. É o Judas Iscariote, aquele crente manufaturado. E eles nunca falaram de suas boas obras. Eles estavam sempre encontrando algo para que pudesse diminuí-lo e dizerem, veja você, olhe aqui, se ele fosse um homem de Deus, ele não faria isso dessa maneira. Ou se ele fosse um homem de Deus, ele não faria aquilo daquela maneira. Eles estavam tentando lançar uma sombra sobre ele, para fazer com que o povo descresse nele. Esta é a obra do diabo. E aquele velho esquema nunca cessou. Você já pensou um homem como John Wesley? Da Reforma foi um dos maiores pregadores. Foi um dos maiores, porque ele trouxe a santificação por fé. Ele preparou o terreno para que viesse a obra pentecostal, a restauração dos dons. Ele foi um dos grandes pregadores. Tinha uma mulher terrivelmente endemoniada. O grande homem ali, 5 da manhã, os trabalhadores se reuniram na capela ali na Inglaterra para ouvir um sermão inspirado. E a mulher vinha a cavalo, chegava na frente da capela e dizia, não escute a ele não vive o que prega lá em casa. Porque ele procurava botar a casa em ordem, porque ele era um pregador de santificação. E diz que ele dizia, se o diabo tem uma filha, uma irmã, eu sou cunhado dele. A luta que ele tinha em sua casa. A sua mulher reprovava, mas ele nunca parou para escutar ela. Jó não parou para escutar a sua mulher também. Quando ela disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse, tu fala como uma doida, mulher. Deus só nos deu bem, agora está nos dando mal. Mas Adão parou para escutar a mulher, caiu. É assim o que faz o povo para escutar a igreja. Ministérios caídos porque escutaram a igreja. Em vez de escutar Cristo, a palavra. Haverá muitas vezes em que um ministro, 130, cometerá enganos. E se ele entra numa vizinhança, um irmão precioso que está tentando fazer o que é correto e dirigir o povo corretamente, tudo que o diabo puder apontar para o incrédulo, para os assim chamados cristãos naquela vizinhança, para lançar sobre aquele homem, ele o fará. Aí se você vai à mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, a partir do parágrafo 79, 80, você liga esse parágrafo 130. Você sabe, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. Tudo. Não contar as suas coisas ruins, apenas contar as suas boas ações. A gente não pode escutar alguma coisa ruim que a gente já vai no telefone.
A gente pensa que está fazendo grande coisa. Por que não vai no joelho? Não fala para Deus? Tem que falar para o vizinho, para a vizinha, para a tua irmã, para o teu irmão. Você está jogando espírito nele, carga, coisa ruim naquela família. Porque a pessoa vai começar a carregar aquilo também. Cada um tome a sua cruz e siga-me. A cruz é sua. Você não pode dar para outro. Você tem que orar agora. É uma carga. Na oração você encontra a libertação. Apenas fale das coisas boas que você sabe a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, deixe isso de um lado. De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco. Às vezes o coitado não tem força para sair do buraco. E nós empurramos ele mais para baixo. Mais para baixo. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Por isso o nosso tema, ore por ele. Tire do buraco. Mas eu sabia que ele não prestava mesmo. Nós não chegamos no fim do caminho. Nós não chegamos ainda no fim da estrada. Porque não é daquele que começa, é daquele que termina. A vitória é do que termina, do que chega primeiro. O prêmio é para ele. E se Deus não nos viu chegando, e viu aquele pobre caído ali chegando, não vamos ser os amigos de Jó, que vieram para trazer mensagem só para lhe condenar, Bildade, o suíta. E Eliú deixou para falar por último, porque era mais novo. E depois foram eles orarem. Depois de condenarem Jó com as suas pregações, e Jó sofrendo, já tinha tido o desprezo da mulher, perdeu os filhos, perdeu a fazenda. E o Senhor Deus vem e fala com os amigos de Jó. Vocês têm que ir ao meu servo Jó, para ele orar por vocês, senão vocês não vão ter o meu perdão, nem vão ouvir as suas orações. Então eles tiveram que ir lá, pedir que Jó orasse por eles, porque Deus não ouvia. E veja as pregações tão inspiradas que eles trouxeram. Aquelas pregações eram para eles, e eles lançaram para Jó, e disseram, tem que te arrepender, tu está assim, porque pecou. A pregação era para eles, não era para Jó. Às vezes a pregação é para você, não é para o seu irmão, para a sua irmã. Fulano tinha que escutar isto. Não, é você que tem que escutar isto. Então a atitude cristã é tirar o irmão do buraco. Como vou fazer? Ore por ele. A oração, diz o irmão Brana, ela muda as coisas. Mas eu já orei 1 ano. Ora mais. Vai orando. Às vezes Deus responde rápido. Às vezes demora. Ele tem que provar a sua fé. Ele tem que saber o motivo, o objetivo seu. Quando você aplica o seu coração para orar, para pedir determinada coisa, nunca tente afundá-lo mais, ele já está no fundo. Tente levantá-lo. Mas muitos de nós hoje, muitas pessoas hoje, eu posso dizer, tento fazer isto. Se eles pudessem simplesmente conseguir outra coisa para poderem dizer que realmente fosse ruim. Agora, por exemplo, se um de vocês, irmãos, cometesse um erro e fizesse algo errado,
Se coloca no lugar do seu irmão e da sua irmã. Vamos dizer que foi você que cometeu o pecado. Ia se esconder atrás de folha de figueira? Uma religião nova? Ia procurar um novo grupo de companheirismo para se esconder o seu pecado ali? Ou faria como Davi? Cantava o seu pecado no templo, Salmo 51. Confessava diante de Deus, quando o profeta disse: esse homem és tu. Mas Deus já te perdoou, porque ele já tinha se arrependido. Por isso ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Vamos apressar aqui por causa do nosso tempo. Uma vez que você está sujeito a fazer isto, eu também estou, cada um de nós. Mas enquanto seguimos, vamos lembrar que somos irmãos. Nós somos irmãos. Não estou dizendo que você vai enfiar todo mundo dentro da sua casa. Não, você coloca dentro do seu coração. Coloca o seu irmão dentro do seu coração. Com os seus problemas, comece a falar com Deus. Seja o advogado do seu irmão, diante do juiz que é Deus. Você se colocou como advogado, pondo-nos ao lado de Jesus. A oração é a intercessão. E se tivermos qualquer luta, vamos lutar um com o outro. Junte isto, tragam isso diante de nossos irmãos e resolvam isso. Eu creio que isso aí está te ajudando, você aí do outro lado aí. Eu vi ali alguns pedidos de oração, mas eu vi agora. Isso aqui já está no meu coração há 2 dias. Agora, eles o faziam na família Brana. Se um dos pequenos fizesse algo, eles iam contar aquilo ao Bio, porque eu era o maior. E eu tinha que me colocar ali e ver qual que estava certo e errado. Bem, minha decisão era que, qual estava certo e errado? Se eles ainda assim não criam nisto, então eles saíam escondidos de mim e brigavam. Ele disse: olha, quando havia um problema na nossa família, éramos em 10, eu era o maior, mais velho, eles iam e me contavam, eu procurava conciliar as coisas, mas eles viram que não foi bem resolvido e lá no quintal, lá, eles se pegavam no pau. Mas quando eles chegavam no jardim, eles lutavam um pelo outro. Olha aqui o que ele disse. Bem, mas eles permaneciam sendo irmãos. Vê você, eles brigavam no quintal um com o outro e brigavam no jardim um pelo outro. Então, essa é a maneira que era isto. E isto, continuamos sendo irmãos. O irmão Brana disse: nós temos que encarar a pessoa, chamar ele, ela, e dizer: olha, minha irmã, eu fiquei magoado com você, mas eu estou aqui no espírito cristão para acertar isto. Nós temos a ceia para tomar, né? Eu quero ser sincero. Não ir lá no jardim e brigar com seu irmão, contar para outros. Não, chama a sua irmã. Eu pensei assim: chama seu irmão. Vamos limpar a casa direito, gente. Não vamos deixar o lixo debaixo do tapete. A casa está bonita, parece estar linda. Parece que é crente mesmo. Mas o lixo está tudo debaixo do tapete. Vamos afastar a geladeira. Vamos afastar os armários. Vamos fazer uma faxina geral. Começando da casa do zelador até a casa do pastor. Bem, essa é a maneira que nós temos que fazer isso. Ver se você tem algo contra alguém, seu irmão, não conte para os outros sobre aquilo se é errado. Chegue para ele e fale. Mas ore antes.
Não com aquele espírito de arrogância, né? Eu fui lá e disse isso. Não, isso não é cristianismo. Aquele espírito dócil, cristão, que vocês possam se abraçar, orarem, né? E o Espírito Santo descer ali, tão dócil, a pomba descer. E aquele lobo raivoso vai embora, porque a pomba desce, o Espírito Santo muda seu coração. E aonde nós oramos e falamos, Senhor, tira esse coração de pedra de mim, coloca um coração macio, de carne. Senão nós vamos ser crente só de fora. Né? Só de fora, igual os muçulmanos, oram 3 vezes no dia. As mulheres tapam o rosto com a boca e depois eles explodem uma escola. Né? Enche por debaixo do casaco de bomba e vão explodir uma escola para matar. Né? Por fora parece tão religioso, mas por dentro são demônios. Então não podemos ser cristão tipo muçulmano. Né? Tudo bem, eles têm sua religião. São vários tipos de linhas, de pensamentos, mas são todos muçulmanos. Mas nós não somos muçulmanos, não somos budistas, não somos assembleanos, não somos católicos, nós somos cristãos. Nós somos branamitas, verdadeiros. Nós fazemos parte da nova criação de Deus. Os problemas vão existir. Sempre nós vamos estar diante dos problemas. Os nossos problemas. E às vezes nós ouvimos aqui irmãos que precisam de oração. E eles têm colocado os seus pedidos de oração. Deus tem resolvido os seus problemas. Colocamos também os nossos. Pegamos aqueles nomes, oramos por eles. Então, se ele for discutir contigo, então leve alguém com você. Então, trate isso da maneira que a Bíblia diz. Mas ele nunca vai discutir contigo, porque você está sempre orando por ele. Sempre. Não é que você vai passar o dia todo de joelho. Mas, às vezes, tem pessoas que estão precisando e Deus faz aquela pessoa vir na sua mente. E você ali mesmo curva a sua cabeça e coloca diante de Deus e diz, Senhor, eu não sei o que o meu irmão está precisando, mas Tu sabes. Deus precisa de alguém para interceder, seja você. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Ore por ele, ore por mim. Nós somos um monte de falha. Ele é perfeito. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não era só John Wesley, o irmão Branham também tinha seus problemas e muito grandes. Todos os pastores têm os problemas familiares. Filhos, às vezes a mulher não entende, às vezes a mulher entende. Todos. Vamos ler os pedidos e, enquanto nós estamos em pé, vamos estar no espírito de oração. Vamos estar em espírito de oração. Irmão Márcio, vem, leia e nós vamos fazer uma oração.